Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar corpo ordenado. O objetivo da aula é definir corpo, discutir as principais propriedades dos corpos, definir corpo ordenado e definir intervalos e módulo. Definição: um conjunto K munido de duas operações binárias, a adição e a multiplicação, é chamado de corpo se essa série de propriedades aqui é satisfeita, ou seja, a adição é uma operação associativa, a adição também é uma operação comutativa, existe um elemento em K, que eu vou já escrever esse elemento 0, tal que x mais 0 é igual a x para todo x em K. Esse 0 é chamado de elemento neutro da adição. Item D: todo elemento x em K possui um simétrico, ou seja, para todo x em K existe um elemento y também em K, tal que x mais y é igual a 0. E nesse caso, esse elemento y é denotado dessa forma, ou seja, menos x. Agora, em relação à multiplicação, a multiplicação também é uma operação associativa, comutativa. Existe um elemento em K, que eu estou denotando aqui já pelo símbolo de 1, onde 1 é diferente de 0, ou seja, esse elemento aqui é diferente, tem que ser diferente desse elemento neutro, tal que 1 vezes x é igual a x para todo x em K. Esse elemento 1 é chamado de elemento neutro da multiplicação e o 0 aqui é o elemento neutro da adição. Item H: todo elemento x em K não nulo possui inverso, ou seja, para todo x em K não nulo existe um y em K, tal que x vezes y é igual a 1. Nesse caso, nós denotamos esse y dessa forma, como x elevado a menos 1. E por último, aqui nós temos a relação entre essas duas operações, ou seja, a distributividade é válida. Isso significa que toda vez que nós temos um elemento multiplicando aqui uma soma, nós podemos multiplicar aqui termo a termo e depois somar os resultados. O mesmo quando a multiplicação aqui é feita nesse outro sentido, ficando x vezes z mais y vezes z. Então, se um conjunto munido de duas operações binárias satisfazer essa série de propriedades, esse conjunto é chamado de corpo. Lembrando que falar que uma operação é binária significa que, dados quaisquer dois elementos em K, quando eu realizo a soma entre eles, o resultado ainda é um elemento em K e a multiplicação entre eles também é um elemento em K. Exemplos de corpos: o conjunto dos números racionais, o Z2 e esse conjunto aqui, o QT, formado pelo quociente de dois polinômios com coeficientes racionais, são exemplos de corpos, considerando a adição e a multiplicação usuais. Segundo exemplo, o conjunto QI, que na verdade esse QI aqui é Q cartesiano Q, juntamente com essas duas operações, onde o par AB mais o par CD é definido como A mais C, B mais D, e a multiplicação, o par AB vezes o par CD igual a C menos BD na primeira entrada e na segunda CB mais AD. Então, esse conjunto com essas duas operações, essa é a operação de adição e essa é a operação da multiplicação, é um corpo. Note que o 0 desse conjunto aqui, o elemento que faz o papel do elemento neutro da adição é o par ordenado 0, 0, e a unidade, no caso, o elemento neutro da multiplicação, é o elemento 1, 0.
Este corpo é chamado corpo dos números complexos racionais, onde o elemento 0, 1 é representado por i. Então, esse conjunto aqui nada mais é do que um conjunto parecido com os números complexos, mas tanto A quanto B são números racionais. Observação: a soma de x com o oposto de y será indicada dessa forma e chamada a diferença entre x e y. Essa operação é chamada de subtração. Então, quando nós temos um corpo, por definição, temos duas operações iniciais. A partir da adição e das propriedades de corpo, nós podemos definir o que nós estamos chamando aqui de subtração dessa forma aqui. Item B, se o y é diferente de zero, este produto aqui de x com o inverso de y também será representado desta forma, chamado quociente de x por y, e a operação é chamada de divisão. Ou seja, como o corpo possui uma operação de multiplicação e pela propriedade aqui do inverso multiplicativo, nós podemos definir essa nova operação que é chamada de divisão de x por y, que é definida como multiplicando x pelo inverso multiplicativo do y. Os elementos 1 e 0 são únicos. O elemento neutro da multiplicação e da adição são únicos. O simétrico e o inverso de cada elemento também são únicos. E nós iremos omitir a operação de multiplicação quando não houver possibilidade de confusão. Proposição: todo corpo K satisfaz as seguintes propriedades. Primeiro, 0 vezes x é igual a 0 para todo x em K. Vamos considerar essa expressão aqui, x vezes 0 mais x. Vocês estão vendo que esse elemento x pode ser escrito como x vezes 1, que é igual, o x aqui é um elemento comum, então eu posso escrever essa expressão dessa forma aqui. Na verdade, nós utilizamos a distributividade de modo inverso. Então, chegamos nessa expressão, nós sabemos que 0 mais 1 é igual a 1, utilizando aqui a propriedade do elemento neutro da adição. Então, nós vamos obter x vezes 1, que nós sabemos que é igual a x pela propriedade do elemento neutro da multiplicação 1. Ou seja, essa expressão é igual a x. Agora, subtraindo x aqui dos dois lados dessa igualdade, aqui do lado direito, x menos x é o elemento neutro da adição, enquanto que desse lado esquerdo, aqui nós vamos ter x menos x, que nós sabemos que é o zero, e x vezes 0 mais 0 é o próprio x vezes 0. Portanto, x vezes 0 é igual a 0. Lembrando que todas essas propriedades a respeito de um corpo K devem ser demonstradas a partir da definição de corpo. Item B. Se x vezes y é igual a 0, então ou x ou y deve ser igual a 0. Suponha que x é diferente de 0 e nós vamos mostrar que obrigatoriamente o y tem que ser igual a 0. Sendo assim, se x é diferente de 0, nós vimos que na definição de corpo tem que existir um elemento z em K não nulo, tal que x vezes z é igual a 1. Ou seja, todo elemento não nulo no corpo possui inverso multiplicativo. Daí, nós temos que, por hipótese, x vezes y é 0. Vou multiplicar o z aqui dos dois lados dessa igualdade. Então, z vezes isso é igual a z vezes 0. Aqui, nessa parte, eu vou utilizar a associatividade da multiplicação. Então,
eu posso escrever essa multiplicação dessa forma, e z vezes 0 é igual a 0. Agora, x vezes z é igual a 1, como a multiplicação ela é comutativa, z vezes x também é igual a 1, ou seja, 1 vezes y é igual a 0, portanto, o y é igual a 0. Item C, aqui nós temos a regrinha de sinal. X vezes menos y é igual a menos x que multiplica y, que é igual a menos x vezes y, e menos x vezes menos y é igual a x vezes y para todo xy em K. Aqui, nessa primeira expressão, nós vamos provar que isso é igual a isso. Para provar que isso aqui é igual a isso, o procedimento é análogo. Então, vamos considerar essa expressão aqui, ó, menos x que multiplica y mais x vezes y. Vocês estão vendo que, nesse caso, eu também posso escrever essa expressão dessa forma, utilizando a ordem inversa da distributividade. Então, aqui nós vamos obter menos x mais x, que é igual a 0. 0 vezes y é igual a 0. Ou seja, se esse elemento mais esse elemento é igual a 0, isso significa que o oposto desse elemento é justamente esse aqui, que é o que essa expressão nos diz. Então, vocês estão vendo que nós acabamos de provar que isso é igual a isso. Agora, esse segundo item aqui, nós vamos prosseguir do seguinte modo. Aqui nós temos menos x vezes menos y, que é igual, por essas propriedades aqui, ó, nós estamos aplicando essa primeira igualdade aqui. Ó. Então, menos x vezes, considerando aqui um menos y, pode ser escrito como menos x que multiplica o menos y. Agora, escrevendo essa expressão, que é igual a essa, dessa forma aqui, nós obtemos menos que multiplica xy, e nós sabemos que o oposto do oposto é igual ao próprio elemento, no caso xy. Com isso a gente prova o item C. Item D, se x ao quadrado é igual a y ao quadrado, então x é igual a mais ou menos y. De fato, por hipótese, x ao quadrado é igual a y ao quadrado. Isso significa que x quadrado menos y quadrado é igual a 0. Essa expressão pode ser escrita dessa forma. Aplicando a distributividade nessa expressão, nós chegamos justamente nisso. E aqui nós chegamos que x mais y vezes x menos y é igual a 0. Pelo item B, ou esse elemento é 0, ou esse elemento é 0. Ou seja, ou x é igual a menos y, ou x é igual a y, que é o que a gente queria provar. Definição. Um corpo ordenado é um corpo K no qual se pode destacar um subconjunto P, chamado conjunto dos elementos positivos de K, que cumpre as seguintes condições. Então, se eu consigo destacar um subconjunto de um corpo K, onde esse subconjunto possui essas duas propriedades, esse corpo ele é chamado de corpo ordenado. E quais propriedades são essas? Primeiro, se eu considero dois elementos quaisquer em P, então a soma desses elementos e o produto destes elementos também devem ser elementos do conjunto P. Também, dado qualquer x em K, tem-se exatamente uma das três alternativas. Ou x é o elemento neutro da soma, ou x pertence a P, ou menos x pertence a P. Observação: se indicarmos por menos P o conjunto dos menos x, tal que x pertence a P, todo corpo ordenado pode ser escrito dessa forma, como a união do conjunto P com o conjunto menos P
com o zero. E os elementos desse conjunto aqui, menos P, são chamados de negativos, enquanto que os elementos de P são chamados de positivos. Por exemplo, Q é um corpo ordenado. Então, só relembrando aqui, para um corpo ser chamado de corpo ordenado, nós devemos conseguir um subconjunto, no caso aqui de Q, de forma que esse subconjunto satisfaz aqueles dois itens da definição anterior. Então, neste caso, qual seria esse subconjunto de Q que satisfaz aquelas duas propriedades? Nesse caso, P vai ser o conjunto formado pelos números racionais, pelas frações P sobre Q, onde a multiplicação de P por Q é um número natural. Ou seja, eu posso definir o conjunto Q como o conjunto das frações P sobre Q, tais que P e Q possuem o mesmo sinal. Por exemplo, a fração 2 sobre 3, o 2 e o 3 possuem o mesmo sinal. Então, o 2 sobre 3 pertence a P, ou seja, o 2 sobre 3 vai ser um número positivo em Q. Por outro lado, o elemento menos 5 sobre 7, a multiplicação deles não é um número natural. Isso significa que o menos 5 sobre 7 não é um número positivo. No caso, ele é negativo. Segundo exemplo, o corpo QT pode ser ordenado, considerando P o conjunto das frações PT sobre QT, onde a multiplicação desses dois polinômios possui o coeficiente do termo de mais alto grau positivo. Por exemplo, considere o elemento 2t menos 1 sobre 4t ao quadrado. Claramente, esse elemento faz parte desse conjunto QT, e se eu multiplicar esses dois polinômios, ficaria 8t ao cubo menos 4t ao quadrado, onde o coeficiente do termo de mais alto grau, nesse exemplo, é o 8. Isso significa que esse exemplo que eu acabei de dar é um número positivo, considerando esse conjunto P. Proposição: se K é um corpo ordenado e A é um elemento não nulo, então A ao quadrado é sempre um número positivo. Em particular, se nós temos um corpo ordenado, o 1 tem que pertencer a P. Caso o 1 não pertence a P, esse corpo não é ordenado. Prova: vamos considerar então o elemento A não nulo e vamos mostrar que A ao quadrado pertence a P. Como K é um corpo ordenado e nós temos A um elemento não nulo, então nós devemos ter A pertence a P ou menos A pertence a P. No primeiro caso, A vezes A pertence a P pela propriedade do conjunto P, e A vezes A é justamente A ao quadrado, ou seja, A ao quadrado de fato pertence a P. Já no segundo caso, se menos A pertence a P, então menos A vezes menos A também pertence a P, pois pela primeira propriedade desse conjunto P, dados quaisquer dois elementos em P, a multiplicação deles ainda tem que ser um elemento em P. No caso aqui eu considerei o mesmo elemento que está em P. Então, menos A vezes menos A, pela regra de sinal que nós acabamos de provar anteriormente, essa expressão resulta em A ao quadrado, ou seja, A ao quadrado pertence a P. Agora, por que 1 sempre pertence a P? Nós sabemos que 1 é diferente de 0 pela definição de corpo. E 1 pode ser escrito como 1 ao quadrado. E como em todo corpo ordenado A ao quadrado pertence a P,
Então 1 ao quadrado pertence a P, mais 1 ao quadrado é igual a 1. Ou seja, num corpo ordenado, o elemento 1 sempre pertence a P. Isso significa que o Z2 não pode ser um corpo ordenado, pois nós sabemos que 1 barra mais 1 barra é 0 barra, e 0 barra não pertence a P. Enquanto que em um corpo ordenado, o elemento neutro aí da multiplicação sempre deve pertencer a P. E o mesmo acontece com o corpo QI, que é o corpo dos racionais complexos, pois, utilizando a multiplicação considerada nesse corpo, o elemento 0,1 ao quadrado, que é justamente 0,1 vezes 0,1, resulta no par ordenado menos 1, 0, que é justamente o oposto do 1, e nós sabemos que o oposto do 1 é um número negativo. Portanto, esse elemento ao quadrado não pertence a P e, utilizando a proposição anterior, podemos concluir que esse corpo não é um corpo ordenado. Como em um corpo ordenado nós podemos falar de números negativos e positivos, a partir dessa informação aí, nós podemos definir uma relação de ordem sobre um corpo ordenado do seguinte modo. Então, em um corpo ordenado K, dizemos que x é menor que y, e nós vamos escrever dessa forma para significar que y menos x pertence a P, ou seja, y é igual a x mais P, onde P é um número positivo. Nas mesmas circunstâncias, nós podemos escrever essa informação desse modo e disse que y é maior que x. Quando nós escrevemos x menor ou igual a y, isso aqui significa, como eu acabei de dizer, que x é menor do que y ou pode ser igual. Em particular, se eu falar que x é maior do que 0, significa que x pertence a P, e x ser menor do que 0, né? Então, volta aqui, ó. Se eu falo que x é menor do que 0, significa que 0 menos x, que é 1 menos x, pertence a P. Proposição. Para um corpo ordenado K, a relação de ordem definida anteriormente satisfaz as seguintes propriedades. Ela é transitiva, ou seja, se x é menor do que y e y é menor do que z, então x é menor do que z, ela satisfaz a tricotomia, dados quaisquer dois elementos em K, exatamente uma das três alternativas deve ocorrer, né? Ou seja, x é igual a y, ou x é menor do que y, ou y é menor do que x. Também nós temos a monotonicidade da adição. Isso significa que sempre que x é menor do que y e z é um elemento qualquer no corpo ordenado, então x mais z é menor do que y mais z. E também nós temos a monotonicidade da multiplicação. Se x é menor do que y, então para todo z maior do que 0, nós podemos multiplicar aqui dos dois lados, que o símbolo aqui de menor se conserva, e caso o z for negativo, nós podemos multiplicar aqui o z dos dois lados, mas o sinal aqui é invertido. Ou seja, x vezes z é maior do que y vezes z. Nós vamos provar aqui o item A e o item B, pois os outros itens são demonstrados de modo semelhante. Item A. Então, por hipótese, o x é menor que y e y é menor do que z. Nós temos que provar que o x é menor do que z. Então, se x é menor do que y, isso significa que y menos x pertence a P, por definição de menor. Do mesmo modo, se y é menor do que z, isso significa que z menos y também pertence a P. Agora,
Como eu tenho aqui dois elementos em P, a soma deles também deve pertencer a P pela definição do conjunto P. Então, realizando essa soma aqui, vocês estão vendo que eu vou poder cancelar o y, sobrando o z menos x. Isso significa que o z menos x pertence a P e, por definição, isso significa que o x é menor do que o z. Agora a prova do item B. Considere dois elementos quaisquer em K. Vamos mostrar que uma e exatamente uma dessas três alternativas deve ocorrer. Então, se eu considero xy em K, ou y menos x pertence a P, ou o oposto de y menos x pertence a P, ou y menos x é igual a zero, pela definição 2 de corpo ordenado. Nesse primeiro caso, nós temos que x é menor do que y. Nesse segundo caso, menos y mais x pertence a P, ou seja, o x é maior do que y. E nesse segundo caso, o x é igual a y. Com isso, nós provamos essa afirmação. Observação: se K é um corpo ordenado, então o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais são naturalmente imersos em K. Ou seja, existe uma cópia do conjunto dos naturais contidos em K, uma cópia dos inteiros também em K e uma cópia dos racionais também em K. Nós também podemos considerar essas inclusões aqui, né? Essa cópia de N está contido na cópia de Z, que está contido na cópia dos racionais, que está contido em Q. Então, vamos justificar essa afirmação. Primeiramente, nós sabemos que 1 é um elemento de K, por definição de corpo. Então, 1 mais 1 também pertence a K, pois a adição é uma operação binária. 1 mais 1 mais 1 também pertence a K, 1 mais 1 mais 1 mais 1 também pertence a K, ou seja, 1 está em K, 2 pertence a K, 3 pertence a K, 4 pertence a K e assim em diante. Isso significa que o conjunto dos números naturais está imerso em K. Segundo, também por definição, o zero já é um elemento em K. Além disso, nós vimos nesse primeiro item aqui que o 1 pertence a K, o 2 pertence a K, o 3 pertence a K e assim em diante. Mas nós sabemos que todo elemento em K possui um oposto, né? Possui o inverso em relação à adição. Isso significa que o menos 1 pertence a K, o menos 2 também pertence a K, o menos 3 pertence a K. E com isso, a gente justifica que o conjunto dos números inteiros também está imerso em K. Por último, nós sabemos que para todo x não nulo em K, sempre existe um y em K, tal que x vezes y é igual a 1, onde esse y aqui é o inverso multiplicativo do x, que também pode ser denotado dessa forma. Assim, todos os elementos da forma 1 sobre n, com n em z não nulo, falta um asterisco aqui, pertencem a K. E, além disso, como a multiplicação é uma operação binária, dados dois elementos em K, o resultado dessa multiplicação também deve pertencer a K. E essa multiplicação aqui nada mais é do que m sobre n, ou seja, m sobre n pertence a K para todo m em z. E o que a gente acabou de provar é que elementos dessa forma, onde m e n são inteiros e n diferente de zero, pertence a K. Portanto, o conjunto dos racionais também está imerso em K. Como consequência da definição de relação de ordem, agora nós podemos falar sobre intervalos. Num corpo ordenado K, existe a notação de intervalo. Que notação é essa? Dados A e B em K, com A menor do que B, então, quando eu escrever
isso aqui, eu estou me referindo ao conjunto formado pelos x em K, tal que o x é maior ou igual que A e menor ou igual que o B. Quando eu escrever dessa forma aqui, eu vou estar me referindo ao x em K, tal que o x é maior do que o A e o x é menor do que o B. Da mesma forma que nós temos esses outros intervalos, e além disso, o intervalo menos infinito até infinito, nós consideramos como o próprio conjunto K, que é o corpo ordenado em questão. Note que o intervalo fechado aqui, AA, consiste em um único ponto A e chama-se intervalo degenerado. Ao mesmo tempo, todo intervalo não degenerado I é um conjunto infinito. Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos um intervalo fechado em A, fechado em B, aberto em A, fechado em B, aberto em menos infinito, fechado em B, fechado em A, aberto em infinito, fechado em A, aberto em B, aberto em A, aberto em B, aberto em menos infinito, aberto em B, aberto em A e aberto em infinito. Também nós podemos falar de módulo, ou seja, a relação de ordem em um corpo ordenado K permite definir o valor absoluto ou também módulo de um elemento do seguinte modo: o módulo de x vai ser igual ao próprio x se o x é maior do que o zero, vai ser 0 se x é igual a 0 e vai ser dado como menos x se o x for menor do que 0. Então, vocês estão vendo que o módulo de x é sempre um número maior ou igual a 0. Nós podemos observar aqui que o módulo de x também pode ser calculado como o máximo entre x e menos x. Isto significa que o módulo de x é o maior entre x e menos x. Por exemplo, módulo de 3. Por exemplo, para calcular o módulo de 3, nós devemos analisar 3 e menos 3. Qual é o maior? 3, ou seja, módulo de 3 é igual a 3. Módulo de menos 5. Nós devemos analisar o menos 5 e menos 5, que vale 5. Qual é o maior? Menos 5 ou 5? 5, ou seja, módulo de menos 5 é igual a 5. Teorema: sejam x e a elementos em um corpo ordenado K. As seguintes afirmações são equivalentes. Então, quando eu falo que as afirmações são equivalentes, eu estou querendo dizer que essa condição implica essa condição implica essa e essa condição implica essa. Prova: considerando aqui a informação do item A, nós sabemos que daqui nós temos que x é maior ou igual que menos A e x é menor do que o A. O que eu vou fazer aqui é multiplicar esse fator por menos 1, obtendo A maior ou igual a menos x, que é justamente essa expressão, e essa aqui eu vou conservar somente escrevendo na ordem invertida, ou seja, A maior ou igual que x. Então, vocês estão vendo que o item A implica no item B. Agora, vocês estão vendo que A é maior ou igual que x e A é maior ou igual que menos x, sendo o módulo de x o maior entre esses dois. Como A é maior ou igual aos dois, com certeza o A é maior ou igual que o módulo de x, pois o módulo de x ou é isso ou é isso. Vocês estão vendo que a volta aqui também é válida e, deste modo, nós provamos esse teorema. Corolário: dados A, B, x em K, tem-se que o módulo de x menos A é menor ou igual que B, se somente se A menos B é menor ou igual que x, que é menor ou igual que A mais B. Como é que a gente vai provar isso? Então, nós temos que provar um se somente se, ou seja, isso implica isso e isso implica isso. Começando dessa expressão aqui, módulo de x menos A menor ou igual que B. Agora, utilizando a implicação de C em B
do teorema anterior, nós podemos dizer que isso aqui implica que B é maior ou igual que x menos A e B é maior ou igual que menos x menos A. Multiplicando esse sinal de menos aqui, nós vamos obter menos x mais A. Ou seja, dessa primeira expressão, o A está negativo, passa para o outro lado positivo, ou seja, B mais A é maior ou igual que x. E dessa segunda expressão, eu vou passar o x aqui negativo, vem positivo, e o B está positivo, vem negativo. Ou seja, o x é maior ou igual que A menos B, que é justamente essa outra parte aqui. Observando que a volta também é válida, e com isso nós provamos o corolário. Observação: todas as afirmações do teorema e do seu corolário também são válidas substituindo o símbolo de menor no lugar de menor ou igual. E um item aqui importantíssimo, que vem como consequência principalmente aqui desse corolário: se x pertence a esse intervalo, A menos epsilon e A mais epsilon, isso significa que x é um número entre A menos epsilon e A mais epsilon, e por esse se, somente se aqui, isso significa que o módulo de x menos A é menor do que epsilon. Ou seja, essa informação implica essa informação. E como nós temos aqui um se, somente se, o inverso também é válido. Então, vocês estão vendo que essa informação aqui significa que x pertence ao intervalo de centro A e raio epsilon. Então, toda vez que nós encontrarmos expressões desse tipo, nós temos que relembrar essa informação, que x pertence ao intervalo de centro A e raio epsilon. Teorema: para elementos arbitrários de um corpo ordenado K, tem-se item A, módulo de x mais y é menor ou igual que o módulo de x mais módulo de y, módulo de z menos x é menor ou igual que o módulo de x menos y mais módulo de y menos z, módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes módulo de y, e o módulo de x menos módulo de y é menor ou igual do que o módulo do módulo de x menos módulo de y, que é menor ou igual que o módulo de x menos y. Nós vamos provar aqui o item A e o item D. Para provar o item A, observe inicialmente que o módulo de x é sempre maior ou igual que x, e o módulo de y também é sempre maior ou igual que y. Somando aqui membro a membro, nós obtemos que módulo de x mais módulo de y é maior ou igual que x mais y. De modo análogo, o módulo de x também é maior ou igual que menos x, módulo de y também é maior ou igual que menos y. Fazendo essa soma aí, nós obtemos essa expressão. Isso significa que o módulo de x mais o módulo de y é maior ou igual que o módulo de x mais y, pois o módulo de x mais y é justamente esse valor ou esse valor. Agora o item D, vamos observar inicialmente que o módulo de x pode ser escrito como módulo de x menos y mais y. Agora eu vou utilizar o item A nessa expressão, resultando que esse módulo é menor ou igual módulo de x menos y mais módulo de y. Agora, o módulo de y está positivo, vou passar para o outro lado aqui negativo. Então, módulo de x menos módulo de y é menor ou igual que o módulo de x menos y. Realizando esse mesmo procedimento, invertendo aqui o x pelo y, nós obtemos que o módulo de y menos módulo de x é menor ou igual que o módulo de y menos x. Mas nós sabemos que o módulo de y menos x é igual ao módulo de x menos y, pois aqui nós podemos colocar um menos em evidência,
ficaria módulo de menos x menos y, e como nós estamos considerando o módulo, nós desconsideramos o sinal de menos, ou seja, este módulo é igual a esse. Com isso, o que a gente acabou de provar aqui é que o módulo de x menos y é maior ou igual que menos, abre parêntese, módulo de x menos módulo de y, fecha parêntese. O que eu fiz aqui foi colocar esse menos em evidência, para ficar mais claro que o módulo de x menos y é maior ou igual que o módulo de x menos módulo de y, e é maior ou igual também que menos essa expressão. Portanto, esse módulo aqui é maior ou igual que o módulo dessa expressão. Com isso, a gente prova essa parte aqui do item D, e lembrando que essa segunda parte aqui é óbvia, né? E com isso a gente finaliza a aula sobre corpo ordenado.